Você já tá no mercado financeiro há quase 20 anos, se eu não me engano, né? Cara, profissionalmente eu tô no mercado há 17 anos Uhum. e como investidor, eu comecei a investir um pouco antes de ingressar profissionalmente no mercado. Eu devo estar com 19 anos, alguma coisinha. Ah, Então, então é isso aí, sim, quase 20 20 anos. anos. 20 anos. E o que você vê que mudou de quando você entrou no mercado financeiro pra cá? E eu também quero saber qual foi a primeira empresa que você investiu também. Nossa, a primeira empresa que eu investi, eu não vou conseguir te dizer com certeza qual das duas foi, mas com certeza foi ou Petrobras ou Vale, Uhum. porque basicamente era assim que todo mundo começava no mercado naquela época, tá? E, cara, o que o mercado mudou. Eu me sinto extremamente velho de me dar conta disso, mas, cara, quando eu entrei no mercado, mal existia home broker. Né? Já existe, as corretoras já tinham, né? Já tinham plataformas, mas elas eram assim, elas eram bem rudimentares e muito do movimento ainda acontecia via assessores, ou por telefone, ou o cliente presencialmente na corretora. Né? Uhum. Eu entrei no mercado como estagiário em uma corretora de valores regional lá em Porto Alegre. Né? Eu sou de Porto Alegre originalmente. E naquela época ainda era uma coisa muito comum nas corretoras ter as tais das salas de ações, né? Que basicamente você tinha clientes que, obviamente, para terem tempo de fazer isso, a gente está falando majoritariamente, sei lá, o cara está aposentado, alguma coisa do gênero, e o cara ficava o dia inteiro nessa linha da corretora, com o monitor de cotação na frente, acompanhando o mercado. Né? Eu lembro que nessa específico, né, de tempos em tempos os analistas iam lá, iam conversar com os caras e tudo mais. Né? O pessoal fundamentalista ia falar a respeito de empresa, o pessoal de análise técnica ia lá, faz para mim, analisa para mim o gráfico de sei lá de sei lá eu o quê. E na lateral da sala tinha um guichezinho, assim. Como se fosse uma coisa assim, bem, sei lá, caixa de banco, coisa do gênero, que dava para dentro da mesa de operações. Então os Uhum. caras passavam ordem por ali mesmo, né? Obviamente, era um mercado muito menor do que é hoje, né? Tipo, cara, não devia ter, sei lá, tinha algumas centenas de milhares de CPFs na Bolsa Brasileira e só, sendo que uma parte importante dos CPFs ainda era, na verdade, por causa de toda aquela loucura que tinha do pessoal que tinha as ações da empresa de telefone, né, por conta lá da maneira que, o, que esse mercado se desenvolveu no Brasil. Aham. Você tá falando que o cara tinha que ter ações da empresa pra ter a linha telefônica na época, é É, isso, isso né? aí, isso Aham. aí. Um monte de vovô e vovó até hoje, né? Tem lá no seu imposto de renda, né? Ações da Telerge. Né? Uhum. E até você explicar que, enfim, que a Telerge nem existe mais, vai muita coisa, né? Mas, Parando pra enfim. pensar hoje, acho que não seria permitido pela lei, né? Você ter que comprar ações de uma empresa pra ter acesso a uma linha telefônica. Provavelmente não. Provavelmente não, né? Provavelmente não, né? Mas, enfim, a gente tá falando de outros tempos e já são tempos bem distantes. E, assim, a maior parte das pessoas simplesmente não conhecia mercado e investimento em ações. Ele era uma coisa muito distante do investidor pessoa física. Né? As Uhum. pessoas investiam no banco. Né? E, e obviamente, né, além de tudo, né, mesmo quando a gente ia para a internet, por exemplo, a quantidade de informação disponível a respeito das coisas era muito menor. Era muito menor. Sim. Né? Eu peguei o finalzinho de coisas assim, empresa divulgando balanço no jornal, é, de você chegar no banco para falar com o seu gerente, que dizendo que você quer abrir uma conta na corretora do banco, e o cara nem sabia que a corretora existe. Né? Uhum. Isso aconteceu comigo. Tá? Quando eu comecei lá, quase 20 anos atrás, eu era nessa época, né, como 99% dos gaúchos, eu era correntista do saudoso Banrisul. Né? E eu cheguei na agência para falar com o gerente, eu queria abrir uma conta na corretora para investir em ações dele. Mas a gente tem isso?
né? Eu vou ter que ligar para alguém, mas o cara nem sabia do que eu estava falando. Investe aí no título de capitalização, abre um consórcio aí, que é o que a gente sabe. Exatamente. Então, assim, a coisa mudou muito, né? Mudou muito. E a gente teve alguns players que eu acho que desempenharam um papel muito importante nessa mudança, né? Tudo isso que eu estou contando para vocês é mais ou menos da época, né? Tinha começado um pouquinho antes, né? Mas ainda era um negócio relativamente pequeno. Isso é mais ou menos da época do surgimento da XP, né? A XP, ela começou lá em Porto Alegre também e eles tinham um escritório que, inclusive, era, sei lá, uns 2, 3 quarteirões de um dos lugares onde eu trabalhei. Foi meu segundo emprego no mercado. E eles fizeram um trabalho gigante com relação à educação financeira do investidor pessoa física, né, a popularização do mercado, né. Eles desempenharam um papel muito importante numa fase ainda não é pré-internet, no sentido de que, obviamente, já existia internet no Brasil há muito tempo. A internet comercial no Brasil é de 95, 96. Então, já tinha aí mais de 10 anos de internet no Brasil. Só que a relação das pessoas com a internet era muito diferente. Aqui a gente está falando de uma época que, sei lá, né? Salvo eu esteja, né, severamente enganado, assim, as pessoas dificilmente tinham nessa época, sei lá, smartphone, internet no celular, esse tipo de coisa. As pessoas sentavam na frente do computador para fazer as coisas. E a gente está falando ainda de um período em que rede social era uma coisa muito mais incipiente do que hoje. Eu estava vendo esses dias, do tipo, o YouTube, por exemplo, ele se eu não me engano, de 2006, 2007. Né? Nessa época tinha o quê? Tinha vídeo de gato. Né? Eu lembro que o primeiro vídeo era do cara no zoológico. Era um vídeo postado no YouTube. Né? E vocês que têm bastante estrada com o YouTube sabem bem quanto tempo levou, né, para você ter um ecossistema de produtores de conteúdo, né, de produtores de conteúdo de verdade e não amadores que eventualmente gravam um vídeo ou outro. Que no caso era, gravei um vídeo do meu gato aqui, vou subir ali. Teve o aniversário da criança aqui da família, sobe um vídeo ali, manda pros parentes, era isso. É isso aí. Tipo, né, tudo isso para dizer para vocês que, assim, você teve uma combinação de um protagonismo muito grande de alguns atores do mercado, e você teve um empurrão gigantesco de tecnologia, né, para que o mercado mudasse da maneira que ele mudou. Né? Quando eu comecei, o mercado ainda tinha muito de analógico. Né? Embora eu tenha pego bem o finalzinho disso aí. E como é que foi passar pela crise de 2008? Naquela época, você vê que foi muito medo no caso, pior que agora 2020, como é que foi isso? Não, assim, eu entrei no mercado em 2007, né, profissionalmente falando. E 2007 estava sendo, né, foi um ano muito bom para o mercado. A gente está falando, sei lá, foi recorde de IPOs, tinha tido, sei lá, uns 60 e tantos IPOs naquele ano. Muitas empresas que estão aí hoje, a abertura de capital é daquela época. Se eu bem me recordo, foi em 2007 também que teve a descoberta do pré-sal, né, que foi uma coisa que também trouxe um impacto importante. A gente já tinha as primeiras empresas do Ike. Eu lembro, por exemplo, que a MMX Mineração já era uma empresa listada. Eu acho que a OGX já era uma empresa listada também. E na virada de 2007 para 2008, a gente já começava a ter algumas notícias assim de que, nossa, as coisas não estão bem. E eu me recordo muito que o meu chefe na época, ele lendo as notícias e tudo mais, ele falou, olha, a gente está prestes, né, a entrar na maior crise que já se viveu nesse mercado desde 1929. Só que era uma coisa muito difícil de você entender a magnitude, porque, cara, o mercado estava num momento super otimista. Naquela época, todo mundo queria ser agente autônomo de investimento. Eu estudava na Federal do Rio Grande do Sul. Nessa época, eu fiz economia lá. Né? Eu brinco, né? Eu fiz economia na mesma universidade que a Dilma. Mas, por alguma razão, as pessoas me dão ouvidos para alguma coisa. Não consigo entender. E o prédio da economia, ele fica ao lado do prédio do direito.
entre esses 2 prédios, todos os dias no horário do intervalo, fazia uma rodinha que era basicamente de agentes autônomos. Então, chegava lá, tinha os caras de jaquetinha da própria XP, que eu mencionei, né, e de outras empresas do segmento que existiam. A XP, nessa época, ela era uma empresa de agente autônomo, né, ela ainda não era uma corretora. E, basicamente, assim, todos aqueles ali, eles ganhavam muito mais dinheiro do que os seus respectivos pais. Então, todo mundo, assim, né, explodindo em termos de confiança, explodindo em termos de... Encontrei a máquina de fazer dinheiro, encontrei a fonte da juventude. E o ano seguinte, né, quando estourou a crise, foi um baque muito grande. Eu era novo, né, eu tinha, nessa época, 22 para 23 anos, eu acho. E... tudo isso? 22, uns 22 anos. É óbvio que eu entrei em pânico, né? É óbvio que eu achei que, do tipo, cara, o mundo ia acabar. Eu vou perder meu emprego, eu vou quebrar, né? Todo o dinheiro que eu tenho está na bolsa e as ações estão praticamente todas quase que virando pó. Eu não dormia, eu comecei a fumar, eu entrei no mais absoluto pânico, vendi coisa que não devia, né? Vendi na hora errada, perdi excelentes oportunidades de comprar, porque não tinha a real noção, né? A perspectiva de que aquilo ali eventualmente também passaria e de que no meio daquilo ali surgiriam oportunidades. Né? Eu lembro de empresas grandes, né? Empresas consolidadas, empresas que com certeza não iam desaparecer da face da terra, que naquela época tinham, sei lá, valor de mercado menor do que o caixa líquido, ou seja, caixa menos dívida, entende? Só que faltava coragem, né? Porque você olhava em volta, era realmente assim, sangue nas ruas. Aquilo foi uma gigantesca escola para mim, né? Eu me sinto hoje em dia muito agradecido por ter vivido a crise de 2008, porque a crise de 2008 ela serviu para mim como um batismo de fogo que me permitiu assumir uma postura muito mais centrada em todas as demais crises que vieram depois. E moldou de uma maneira muito importante até o meu estilo de investir, a maneira como eu olho o mercado e as mensagens que me preocupo em transmitir para os meus clientes em cada momento de mercado. Eu virei, depois da crise de 2008, um cara com uma cabeça muito contracíclica, assim. Eu sou um cara que eu fico preocupado quando todo mundo tá otimista demais. Eu não me sinto bem em mercados otimistas, eu não gosto de bull market. E, por outro lado, eu sou um cara que eu fico muito confiante com o mercado nos momentos em que a maior parte das pessoas está em pânico.